Exercício 6. Não liguem para os desenhos, tá? Por favor. Começando descontextualizados. A figura a seguir representa uma cadeira, mais ou menos, cujo assento é um paralelogramo perpendicular ao encosto. Significa que o assento ele é perpendicular. Então, nós temos isso aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, tá? Uma cadeira mesmo. A partir dos pontos dados, é correto afirmar que os segmentos de reta, vamos lá, CD e EF são paralelos. CD e EF são paralelos. Estão no mesmo plano? Então são paralelos. Letra A. Adoro exercício quando é letra A. Tudo de bom. Exercício 7, um exercício do Enem, gente. Vamos lá. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele descreveria um deslocamento pela pirâmide a seguir, e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Então, ele vai me dando o deslocamento e ele vai fazendo no plano da base, tá? Então, lembrando, aqui eu tenho a pirâmide e eu vou estar fazendo pela base da pirâmide. O deslocamento descrito por João foi o seguinte: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. Gente, o ponto E tá aqui, ó. Ele não vai subir, ele vai sempre pela base. Então, ele vai de A até E, tá? Depois, a seguir do ponto E ao ponto M, do ponto E ao ponto M, e do ponto M ao ponto C. Essa figura em vermelho que tá aí, ela é representada pela figura que foi dada aí para vocês, formando essa forma que tá aqui, que é a alternativa C, tá? Então, a alternativa C é o desenho que representa esse deslocamento até lá. É um exercício que não é difícil, né, gente? Eu preciso entender o que ele está pedindo. Então, quando ele fala que eu estou indo na base, eu não posso querer sair de A e ir para E lá em cima. Eu vou só pela base. Aonde está a projeção de E? A projeção de E está aqui. Então, eu vou até a projeção de E, depois para M e depois para C. Vamos lá. Olha o desenho, gente. Exercício 8. O sólido geométrico é formado pela justaposição de um bloco retangular e um prisma reto, com uma face em comum. Na figura estão indicadas os vértices tanto do bloco quanto do prisma. Gente, eu só coloquei as letras que a gente vai precisar, tá? Considere os seguintes pares de retas definidas por pontos dessas figuras. Já vamos começar a identificar. LB e GE. LB tá aqui, ó, por dentro. E a outra é GE. GE também está aqui por dentro. O que acontece com essas duas retas? Elas se cruzam. Se elas se cruzam, elas são concorrentes. Pronto, já descobri a primeira. Segunda, AG e HI. AG tá aqui, HI tá aqui. Prolongando elas, concorrentes. Mais uma que se encontra. Será que vão ser as três? AD e GK. AD, A até D, tá aqui embaixo. E GK,
tá aqui em cima. Essas estão em planos diferentes, elas são reversas. Alternativa E. E um desenho todo louco. Vamos lá para mais um desafio. Exercício 9 é da ISPM. Na figura plana, ABCD é um quadrado de área 10 centímetros. Ele não me deu o lado, ele me deu a área. Ele é muito bonzinho. Os segmentos CE e CF medem 4 centímetros cada um. Então, aqui eu tenho 4 centímetros, 4 centímetros. Essa figura deverá ser dobrada nas linhas tracejadas, fazendo com que os pontos E e F coincidam em um ponto P do espaço. A distância desse ponto P ao ponto A. Bom, gente, como é que a gente faz no início de geometria espacial? Eu costumo dizer que a gente apela. O que é apelar? A gente pega e recorta a figura para entender, para visualizar, senão não dá certo. Vocês estão vendo essa figura? Eu vou dobrar aqui. O que vai acontecer com o ponto E e F? Vai se encontrar aqui em cima. A hora que se encontrar, tá? Vai formar o que ele chamou de ponto P. Então, gente, olha, eu tenho essa figura. Espero que esteja visível para vocês. Então, eu peguei, eu subi. Na hora que eu subi, eu encontrei esse ponto aqui. O que ele quer? Ele quer a distância desse ponto ao ponto A. Ele quer isso aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Vocês viram, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando eu levantei isso, eu continuei com esse ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, eu continuei com o meu ângulo. E agora, como eu quero atravessar daqui até aqui, eu estou formando um triângulo retângulo. Então, na hora que eu levanto, eu vou ficar com um triângulo que vai ficar aonde? Ele vai ser formado pela diagonal do quadrado, pela altura desses dois segmentos, que a altura a gente já sabe que é 4 centímetros. A diagonal a gente não sabe ainda quanto é que vale. E aqui vai ligar do ponto P até o ponto A. Esse aqui, ó, é o ponto C. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo retângulo aqui. Então, aqui é P, tá? Aqui é o C e aqui é o A. E ele quer essa diagonal que vem. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou precisar achar essa diagonal que tá aqui. Como é que eu acho essa diagonal? A diagonal, ela é dada no quadrado por L raiz de 2. Então, eu preciso achar quem? O L. Se eu sei que a área é 10, o lado ao quadrado, que é L vezes L, é igual a 10. Então, L é igual a raiz de 10 centímetros. Para que ajudar, né? Deixa assim mesmo. Então, a minha diagonal vai ser raiz de 10 vezes raiz de 2. Minha diagonal vai ser raiz de 20 centímetros. Então, aqui está valendo raiz de
20 centímetros. Ele quer saber o valor de x. Então, a gente vai ter x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais raiz de 20 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, professora, mas não é geometria espacial? Pois é. A geometria espacial funciona aqui, ó. Na hora de visualizar, na hora de resolver, nós vamos para a geometria plana. X ao quadrado é igual a 16 mais, cortou, 20. X ao quadrado igual a 36. X igual a 6 centímetros, que é a raiz quadrada de 36. Alternativa A. Gente, SPM é assim, Escola Superior de Marketing, tá? Os exercícios mais complicados que eu vejo da apostila são de lá. E eles não têm matemática quase no curso. Fica a dica. Exercício 10. A figura a seguir representa uma escultura que se encontra em uma praça de certa cidade. Essa escultura foi feita com tubos de ferro soldados uns aos outros. E ele está me falando os vértices, os pontos, os quadrados, os triângulos, tá. Com base nessas informações, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá, gente. O lado EJ e HI. O lado EJ e o lado HI são coplanares. Sim, se você perceber, eu consigo formar um plano aqui. Então, eles são coplanares, sim. Verdadeiro. Os lados BG aqui e DE, eles são congruentes. Sim, eles têm a mesma medida. Verdadeiro. Os lados AD e EF. AD e EF são paralelos, sim, e estão no mesmo plano. Verdadeiro. Os pontos A, B, E e G. E G são coplanares? Não. Esse ponto aqui caiu fora. Então, esse é falso. E os trapézios AFJK? AFJK. EJKD. EJKD. Tem um lado em comum? Tem. JK, verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, 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 falso e verdadeiro. Exercício 11. Vocês viram que eu já tô tendo que apelar, né? A gente tem uns desenhos muito complicados, mas eu tô tentando outras técnicas, tá? Por enquanto eu ainda não aprendi, mas eu vou aprender, gente. Tenho fé. Exercício 11, ele me dá... É um exercício do Enem. O Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados do mundo. Uma de suas atrações é a pirâmide de vidro. Ele me dá aí, onde a base é quadrada, e ele me dá, considere os pontos A, B, C, D como na figura. Suponha que alguns reparos devem ser efetuados na pirâmide. Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. A partir do ponto A, ir até o ponto B, deslocando-se pela aresta AB, ir de B até C, deslocando-se pela aresta que contém esses dois pontos, e ir de C até D pelo caminho de menor comprimento. Deslocar-se de D até B pela aresta que contém esses pontos. A projeção do trajeto da pessoa no plano da base da pirâmide. Gente,
É a mesma coisa que o outro exercício. Vocês já viram que o Enem adora esse tipo de exercício. Ele tá falando aonde? No plano, tá? Então, ele vai se deslocar através do plano. O que eu fiz? Imagina que uma pessoa está olhando de cima. Se eu conseguisse, eu faria um olhinho aqui. Mais ou menos isso. A pessoa está olhando de cima da pirâmide de vidro. O que ela vai ver? A base quadrada, tá? Vai ver o ponto A. Aqui no meio, o que ela vai ver? O ponto B. E aqui essas laterais aqui, as pontas, ela vai ver de cima. Então, ela vai ver essa figura. A partir daí, vocês já planificaram, vocês jogaram no plano, vocês jogaram na base dela. Então, quando eu olho de cima, eu consigo ver a base. Aí eu vou fazer o que ele pede. Eu vou de A até B, depois de B até C, depois até D, e de C eu volto para B. Pronto, gente, está resolvido o exercício. Alternativa C. Enem ama exercício desse tipo, tá? Então tomem cuidado porque é sempre planificado. Outro exercício do Enem e outro exercício de planificação. Vamos lá. A gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa, estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta e realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes, têm a mesma distância do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, ortogonal é na reta, A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando ela se encontra em movimento, esse exercício é uma pegadinha. Por quê? Porque o movimento de uma gangorra, gente, se vocês prestarem atenção, ele é assim. Tá? Então, esse é o movimento da gangorra. Mas ele não quer o movimento da gangorra. Ele quer no chão. Então, automaticamente, aí eu já poderia eliminar várias questões. Então, outra vez eu estou de cima olhando. É sempre, quando eu quero planificar no chão, eu olho de cima. Quando eu olho de cima, o que acontece? Aqui, quando vem esse movimento, eu vou ter esse movimento aqui, ó. É como se eu fizesse isso. Vai para cima, vem para cá. Então, aqui eu fico com um movimento, eu vejo isso no chão. É esse movimento que ele quer, é essa planificação que ele quer. Então, é a alternativa B. Sendo que muita gente deve ter colocado esse semicírculo, tá? E está errado, porque eu estou vendo no chão. Então, quando eu vejo no chão, conforme levanta e abaixa, parece que levanta de um lado e abaixa em outro. Mais um exercício do Enem. Gente, vocês estão percebendo que o Enem não se preocupa muito em retas, coplanares, ponto, plano. Ele gosta muito dessa parte de figura e de projeção. O acesso entre dois andares de uma casa é feito por uma escada circular, uma escada caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, A, E estão numa mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão
do ponto A até o ponto D. Se vocês prestarem atenção, o que acontece? Quando eu vou do E até o A, eu tenho uma reta. Então, eles estão na mesma direção. Se eu olhar uma escada caracol de cima, eu estou vendo o quê? Um círculo. Nesse círculo, ele me fala que tem o ponto A, B, C, D e o E, que coincide com o A. Quando eu olho de cima, o A e o E coincidem. Então, eu tenho o ponto B, ponto C e o ponto D, porque eles estão a distâncias iguais. Só que ele quer saber do ponto planificado no chão, do ponto A até o ponto D. Então, essa parte não aparece. Então, a planificação do meu caracol é dada pela letra C. Então, mais uma vez lembrando, eu estou planificando, eu estou olhando de cima. Então, conforme ele deu a volta, o E ficou na mesma direção do A. E isso ele está falando pra gente, tá? Que o ponto E, o ponto P, o ponto A estão na mesma direção. Então, eu posso afirmar que o A e o E, quando eu olhar, eles estão no mesmo ponto, na mesma reta, e com isso consigo fazer essa figura. Vamos aproveitar para relaxar, pelo menos em um exercício. Exercício 14. Vamos ver uma formiga. É da FUVEST, hein? Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma, reto de bases triangulares, A, B, C e D, E, G, seguindo um trajeto especial. Ela partiu do vértice G. Estamos aqui. Percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC. Perpendicular é essa, veio por aqui. Tá? Então, tá aqui minha formiga. Em seguida, caminhou na diagonal da face ADGC. ADGC. Diagonal é essa. E lá foi a formiga pela diagonal. E finalmente completou seu passeio percorrendo a aresta reversa a CG. Gente, CG é aqui de trás. Qual é a reversa dela? É a que está na frente, atravessado. Ela veio para cá. E lá veio a formiga. E parou em cima do ponto E. E, alternativa E. Olha a formiga. Exercício 15 da FAAP. Desculpe simplificar o desenho na lousa, mas ele está tão bonitinho que eu não consegui fazer igual. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumieira está bem no meio da parede. Tá? A cumieira é a parte de cima. Ele pede, sobre as retas assinaladas, podemos afirmar que letra A, T e U são reversas. Gente, direto. O T está aqui, o U está lá naquele outro plano. É a letra A, tá? Essa não tem nem o que a gente discutir. O desenho de vocês está mais perfeito, vocês vão perceber. Segundo ano, acabamos mais um capítulo e vamos com calma, tá? Logo, logo a gente consegue entender tudo isso.